Bom, pessoal, então agora a gente vai ver a relação entre a demanda e a expectativa de renda do consumidor. Então, a gente está supondo, nesse gráfico, que havia uma demanda inicial associada a um determinado nível de renda do consumidor, tá? A partir do momento que o consumidor tem a expectativa de aumento de renda, veja, a renda dele não precisa ter aumentado. A gente está supondo que a expectativa é de aumento. Então, essa expectativa de aumento de renda faz com que essa demanda inicial se torne maior do que a anterior. Então, a gente tem uma demanda decorrente dessa expectativa de aumento de renda, aumento de salário, maior do que a demanda anterior. Então, para o mesmo patamar de preços, por exemplo, R$30, qualquer produto que seja, em X, para R$30, a demanda antes da expectativa de aumento de renda era de 15 unidades por mês. A partir do momento que o consumidor imagina ou espera que vá ocorrer um aumento de renda no futuro próximo, ele vai passar a demandar uma quantidade maior. Então, aos mesmos R$30, agora, ao invés de 15 unidades, que a gente viu na demanda inicial, a gente vai ter 25 unidades demandadas associadas ao preço de R$30 por unidade, tá? Então, a expectativa de aumento de renda faz com que haja um deslocamento positivo da curva de demanda, que a gente está assinalando aqui, tanto com as setas, quanto com essa notação de demanda inicial e demanda final, D1 e D2, tá? Então, é praticamente o mesmo efeito que a gente viu em termos de aumento de renda, mas notem, não houve aumento de renda, é a simples expectativa de que vai haver aumento de renda. Por exemplo, no próximo mês eu vou receber o meu 13º. Já que no mês que vem eu vou receber o 13º, já vou antecipar meu consumo hoje, tá? Então, isso acontece em várias situações em que o consumidor se mostra otimista. Abri aqui um parênteses, inclusive existe um índice de confiança, alguns chamam de confiança e outros chamam de expectativa do consumidor, tá? Esse índice, ele mede quão confiante o consumidor está em relação ao futuro próximo. Porque a confiança que ele tem no futuro faz com que ele tenha uma predisposição maior a gastar hoje, no presente, tá? Então, é importante que a gente considere que essas variáveis subjetivas e psicológicas, elas têm sim um papel preponderante na economia. Então, nesse caso, se o consumidor espera que vai haver um aumento de renda, isso pode promover um aumento de demanda que a gente representa por essa curva de demanda D2, tá? Além disso, a gente pode considerar que a expectativa sobre os preços, futuros de um bem qualquer, também pode interferir na demanda do consumidor. Então, aqui a gente tem um exemplo da expectativa de que o preço do filé mignon vai subir. Então, a gente tem a escala de preço, R$5 o quilo, R$10 o quilo, R$15 o quilo, R$20 o quilo. Está bem fora da realidade hoje, mas é meramente ilustrativo, tá? E aí a gente tem a demanda inicial, tá? Antes do consumidor acreditar que o preço vai subir. Quando era R$5 o quilo, o consumidor tinha uma disposição de adquirir no máximo 10 quilos de filé mignon por mês. A R$10, no máximo 8 quilos por mês. A R$15, no máximo 6 quilos por mês. A R$20, no máximo 4 quilos por mês. Se o consumidor vê alguma notícia dizendo que vai haver problemas na produção de carne, qualquer notícia que dê indício de que vai subir o preço da carne no futuro, faz com que ele se sinta disposto a antecipar a compra que ele faria no futuro. Vai subir, então eu vou comprar mais hoje. Então, isso faz com que a intenção inicial seja menor do que a intenção depois desse evento, que é a expectativa de que o filé mignon vai subir, tá? Então, ao preço de 5, ao invés de 10 quilos por mês, agora o consumidor vai demandar uma quantidade de 20 quilos por mês, que é o dobro do que ele estava disposto a demandar antes de ele acreditar que o preço ia subir. Ao preço de R$10, antes o consumidor estava disposto a adquirir no máximo 8 quilos por semana. Agora ele está disposto a adquirir 16 quilos por semana, tá? Então, para cada um dos preços que a gente tem, a quantidade associada a esse preço é maior depois da expectativa de que o preço vai subir. Notem, o preço não subiu. O consumidor acha que vai subir
e porque ele acha que vai subir, porque ele espera que o preço vai subir, ele aumenta a demanda. Como que a gente representa isso graficamente? A demanda inicial, a gente tem aqui representada por essa curva, e a gente tem a demanda depois da expectativa de que haja um aumento no preço do filé mignon. Então, a gente tem um deslocamento positivo da nossa curva de demanda por filé mignon. E esse deslocamento foi provocado pela expectativa de que o preço ia subir. Então, só o fato do consumidor pensar que o preço vai subir faz com que ele esteja disposto hoje a adquirir uma quantidade maior desse bem, tá? A gente viu isso com vários itens relacionados à pandemia, desde álcool gel, desde papel higiênico, máscara. Então, são fatos muito recorrentes na economia. Então, quando o consumidor imagina que algo vai acontecer, que a renda dele vai aumentar, que o preço vai subir, que vai faltar esse produto, ele vai aumentar a demanda. Isso significa que vai haver um deslocamento positivo da curva de demanda, tá? Então, isso é muito comum em várias situações de pânico, tá? Situação de excesso de otimismo também. Então, a gente analisa essas variáveis de expectativa, considerando que essas expectativas elas podem sim influenciar no desempenho da economia como um todo. Então, aqui a gente tem exemplos, tá? Ah, mas por que especificamente esse gráfico não tem um deslocamento simétrico, não tem um deslocamento como esse, tá? Por que mudou a inclinação da curva de demanda? Todos esses exemplos que a gente está trabalhando aqui ao longo do capítulo são exemplos meramente ilustrativos. Então, a simetria, que é o deslocamento paralelo, o deslocamento paralelo, ele é mais didático do ponto de vista da análise. Mas não significa que em todas as situações isso vai acontecer, tá? Vai depender do quê? De quão sensível o consumidor é em relação a essas variáveis que a gente está considerando. Então, quão sensível o consumidor é à expectativa de aumento de preço? Quão sensível o consumidor é em relação à expectativa de aumento de renda? Essa questão da sensibilidade do consumidor em relação a essas variáveis vai ficar mais clara e mais nítida quando a gente for trabalhar especificamente com elasticidade, o coeficiente de elasticidade da demanda, tá? Mas todos os deslocamentos paralelos que a gente viu anteriormente, eles são meramente ilustrativos, tá? Cumprem a função didática de mostrar que há um aumento da demanda. Mas sim, pode acontecer de você ter mudança na inclinação da curva de demanda, tá? Mas isso vai ficar mais claro quando a gente for trabalhar com elasticidade, tá? Nesse momento, isso aqui já está suficiente para que vocês identifiquem os determinantes dos deslocamentos da demanda, que, em essência, são mudanças na demanda, tá?